Eu vou conversar agora com o padre Arnaldo Rodrigues, assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Padre, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no nosso 3 em 1, obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro eu quero falar sobre essa cerimônia agora para a despedida do Papa Francisco e muito discutimos sobre os cardeais brasileiros que participariam, que teriam aval ou seriam habilitados para o próximo conclave. Esses cardeais, esses representantes já iriam também antecipadamente para acompanhar as despedidas ao Papa Francisco? Como será a representatividade brasileira nessa cerimônia que será realizada agora no próximo sábado? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Obrigado a todo mundo que nos acompanha pela Jovem Pan. Então, os cardeais que participam do conclave são os cardeais que Bom, primeiramente nós temos que distinguir duas coisas separadas, né? Um é o funeral e o outro é a preparação para o conclave. O funeral, todos são convidados a participar, os fiéis, bispos, cardeais, padres, freiras, etc. Todo mundo é convidado a participar. Quem pode ir a Roma, participar, fazer as últimas homenagens em Roma. Quem não puder, de onde estiver, de qualquer parte do mundo, igreja, em casa, pode fazer a sua oração em homenagem ao Papa, né? Agora, o conclave, participam do conclave os cardeais com menos de 80 anos. Então, automaticamente, o cardeal decano, que é o cardeal mais velho do grupo dos cardeais, é ele quem envia o convite, vamos dizer assim, um convite a todos aqueles cardeais que participarão do conclave, como também aqueles que são os eleitores, aqueles que podem votar, né? Então, é praticamente automático que isso aconteça. E é claro que... E aí os cardeais, eles vão para Roma de acordo com a sua adaptação da sua agenda, né? Que não é algo... tem algumas reuniões, uma reunião hoje já aconteceu, às 9 da manhã em Roma, outras vão acontecendo, do Colégio Cardinalício, porque enquanto não se escolhe o outro sumo pontífice, quem administra, quem conduz a igreja é o Colégio dos Cardeais, né? E também ajudado pelo Camerlengo, que é aquele que assume administrativamente em caso da sede vacante, enquanto não tem Papa. Então, todos os cardeais com menos de 80, eles que participam do conclave, automaticamente eles são chamados, convocados pelo cardeal decano, que é o que seria aquele que estaria à frente de todos os outros, né? Apenas nessa parte administrativa. Interessante, padre. E um nome que ganhou bastante protagonismo nos últimos dias, né, foi a do cardeal italiano Pietro Parolin, que é o secretário de Estado ali da Santa Sé. O fato dele ser, entre aspas, o número 2 hoje do Vaticano, o colocaria como um dos nomes principais a assumir a vaga deixada pelo Papa Francisco? Ou essa votação ela é muito orgânica ali, é muito difícil haver qualquer tipo de garantia? Veja, o Papa Francisco, durante o tempo do seu pontificado, ele conseguiu praticamente colocar 85% do episcopado, dos cardeais no mundo, eleitos por ele, né? E o Papa Francisco teve uma das grandes mudanças que ele fez, ele não centralizar mais as coisas de cardeais em lugares já determinados anteriormente, né? Na Europa, alguns países da América do Sul, da América do Norte, mas o Papa conseguiu espalhar ainda mais, né, ramificar ainda mais esses cardeais por locais onde nunca tiveram. Então, hoje em dia, é difícil você descrever, dizer, olha, o perfil é esse, o perfil é aquele. É claro que existem muitas narrativas no cardeal Parolin, em outros cardeais, porque são cardeais mais conhecidos, né? Isso é claro, o cardeal Parolin, como secretário de Estado, número 2 do Vaticano, do Papa, é aquele que estava próximo diretamente ao Papa em todos os momentos, é aquele que representava o Papa nas decisões diplomáticas, etc. e tal. Então é muito comum que isso aconteça, né? Mas nós sabemos que todo esse movimento da escolha do novo subpontífice, primeiro, é conduzido por Deus, né? Deus quem conduz a escolha do novo Papa, por meio desses homens. Então, é um momento também até mesmo de, no início agora, logo a partir do funeral, a partir dessa preparação para o conclave, muitos deles também se conhecer.
Nós temos que recordar, por exemplo, que quando o Papa Francisco foi eleito, muita gente não conhecia, não sabia quem era Jorge Bergoglio, né? Então, quando foi escolhido, era apontado um, né? E acabou sendo escolhido outro. Então, isso é muito comum. Isso é muito natural as pessoas criarem narrativas dos mais papáveis, mas, teoricamente, todos são papáveis. E, padre, só uma curiosidade. O Felipe Monteiro tem uma pergunta, já eu vou passar aqui para ele, mas uma curiosidade, porque a gente estava brincando aqui, né? Será que esses cardeais, eles já não estão montando grupos de WhatsApp para discutir aí os possíveis nomes? Isso trazendo para a nossa tecnologia, porque é assim que acontece, né? O Felipe Monteiro falou, tenho certeza que esses cardeais já estão montando vários grupos de WhatsApp para discutir possíveis nomes. Conta para mim, padre, toda essa decisão, ela é completamente exclusa da tecnologia? Ela é completamente afastada da possibilidade de comunicação? Olha, uma coisa é estar dentro da Capela Sistina com as portas fechadas. Outra coisa é estar fora. Estar fora, é claro, que nenhum cardeal vai ficar criando grupo de WhatsApp em causa própria, né? Criando, e muito menos outros cardeais fazendo, vamos dizer, o que a gente costuma dizer, o bolão de quem vai ganhar. Mas é claro que, assim, eles precisam se conhecer também, saber. Então, usa a tecnologia para saber um pouco o histórico de um cardeal, o histórico de outro cardeal, de onde ele é, qual é a ação pastoral, o que ele fazia antes. Então, isso é muito natural. Mas depois que fecham as portas da Capela Sistina, uma coisa importante é através da oração e através de tudo muito manual. É escrita, realmente, não tem telefone celular, não tem comunicação, exatamente para que não haja nenhum tipo de interferência externa ali. É óbvio que todos eles conhecem, né, vão conhecendo pelo aquilo que eles pesquisaram, mas as decisões elas não entram praticamente dentro talvez não entrem dentro do conclave ali, já totalmente formada, né? Mas há todo um processo que isso vai acontecendo e é algo muito, assim, muito sigiloso, não no sentido de misterioso, porque a gente sabe mais ou menos o que acontece, mas a escolha realmente parte do meio da oração especificamente e da condução desses homens que ali estão. Interessante, padre. É porque a gente pensa, né? Na escolha do último Papa ou dos últimos, não havia a tecnologia tão acessível assim. E, obviamente, que ela também chega ao Vaticano, à Igreja Católica. Por isso, a curiosidade. Fala, Felipe Monteiro. Adenaldo, boa tarde. Um prazer estar contigo aqui no 3 em 1, falando sobre esse tema que está deixando todos os brasileiros e todo mundo do mundo apreensivo, né? A minha pergunta é o seguinte sentido, que dois esclarecimentos, na verdade, né? No mundo tem 252 cardeais. 135 cardeais com menos de 80 anos, logo com condição de votar. Mas eu li em algum lugar que, pelo jeito canônico, só podem votar 120 cardeais. Aí eu queria saber, primeiro ponto, né, se o cardeal decano pode aumentar a lista de 120 para 135, né, que são as pessoas que estão aptas a votarem, né? E o segundo aspecto, eu queria que você me falasse a importância da congregação geral, não é? Que é o momento antes do conclave, né, ou durante o conclave, não está muito claro para mim, onde, teoricamente, os cardeais falam um com o outro, fazem depoimentos sobre como é que acham que é o futuro da igreja, e esse momento seria quando que os cardeais ficam conhecidos pelos outros cardeais, pelos outros pares, né? Inclusive, houve depoimento que foi nessa congregação geral que os cardeais conheceram o Papa Francisco, ele acabou de falar. E acabaram votando nele. Não, o cardeal decano ele não tem autonomia para mudar a regra do conclave, né? A única pessoa que pode mudar isso é o próprio Papa, né? Ele não fez isso. A única mudança que ele fez relevante nesses últimos tempos também, em relação a ele, foi a mudança também simplificar um pouco mais o funeral. Mas ele não tem, o cardeal decano, ele não pode mudar, sem autorização do colégio cardinalício, do próprio Papa, qualquer tipo de regra do conclave. O encontro que acontece com os cardeais antes da votação, isso sim, como falei um pouco anteriormente, é muito natural, porque, como disse, nem todos se conhecem. Por exemplo, algum cardeal aqui do Brasil pode até conhecer por nome, mas de repente não conhece o cardeal diretamente na conversa, que é da Mongólia, né? Então, qual é a preocupação da igreja naquela região? Qual é a preocupação hoje da igreja dentro dos locais de conflitos, onde existem guerras, né? Qual é a situação da igreja dentro das regiões mais ribeirinhas do Amazonas?
quais são as dificuldades da sociedade hoje no modo geral. Então, tudo isso são questionamentos que vão surgindo, né, e dizendo o seguinte, olha, a escolha de um Papa hoje precisa responder essas necessidades. Por exemplo, o Papa Francisco, nos últimos anos dele, até praticamente nos últimos meses, em que ele falava sobre inteligência artificial. Lá atrás não existia isso. Então, hoje, o Papa Francisco, ele falava bastante sobre esse tema, porque ele sabia que é uma realidade atual e que a igreja também tinha que ajudar a responder eticamente e chamar a sociedade a pensar, opa, como é que nós vamos lidar com essa realidade? Então, todos esses pontos, todos esses desafios, e talvez alguns que estão surgindo, outros mais recentes, outros ainda um pouco mais latentes, outros mais ainda persistentes, né, são temas que acontecem dentro desse encontro. E a partir daí eles vão clareando um pouco mais os passos também da igreja, vamos dizer assim, global, universal, onde a igreja está. Então esse encontro é muito natural, até para eles se conhecerem e também começarem a conversar sobre esses desafios da igreja. Padre, só para a gente arrematar, nós vimos ali no testamento do Papa Francisco a busca por uma simplicidade, seja no funeral, seja em seu enterro. O senhor acredita que isso acabará se tornando uma tendência no Vaticano, desses integrantes do mais alto escalão, digamos, da Igreja Católica, diante da cobrança sobre a ostentação da Igreja ao falar da defesa dos pobres? Como é que o senhor avalia esse movimento que Francisco criou durante vida e que acaba deixando também como legado ao partir? Eu creio, assim, por duas realidades, isso é algo que é inevitável, né? Que dê continuidade a isso. É claro que isso vai de acordo com a consciência de cada um. Sim. O Papa nunca impôs nada a ninguém. O Papa, ele mesmo, a partir dele, se deu como testemunho. Então, nós temos a passagem bíblica que Jesus fala, quem quer me seguir, tome sua cruz e me siga, né? Então, o Papa Francisco, ele fez isso. Optou por uma vida mais simples, mais austera, palavras mais simples, gestos mais simples, tudo para aproximar a igreja do povo. Então, o Papa fez esse convite a todos. É claro, cada um vai aderir de acordo com a sua consciência. Mas eu creio que hoje é inevitável que esse processo, essa ação, não que pare por aqui. Isso vai ter que continuar. Até porque, por um motivo muito importante, transparência. Hoje você precisa ser muito transparente. Você precisa ser transparente enquanto a todas as ações da igreja, enquanto o Papa falava bastante da economia, o Papa falava bastante sobre a questão dos relacionamentos. Então, hoje com um celular, tudo fica muito mais claro, mais transparente. Então, querendo ou não, essa simplicidade, ela precisa, claro, que não só por uma imposição, por uma necessidade, mas também por uma conversão de coração, né? Nós precisamos, não só a Igreja Católica, mas todos, optar por uma simplicidade realmente nos nossos relacionamentos. Às vezes nós complicamos muito, e o Papa sempre ressaltava bastante isso. E nós precisamos criar pontes, não construir muros. Esse criar pontes também passa por um processo de uma vida mais realmente simples, naquilo que realmente faz sentido para cada um de nós. Padre Arnaldo Rodrigues, muito obrigado por conversar conosco aqui no 3 em 1 e principalmente por nos explicar de maneira tão didática esses bastidores agora do próximo conclave e também dessa celebração em torno da morte do Papa Francisco. As portas estão sempre abertas para o senhor por aqui. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Até breve. Agora 5h31, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas seguimos e eu quero voltar a conversar aqui com o meu amigo Fábio Piperno, que também está em Roma. Fala, Piperno. Oi, Fodro. É claro que os funerais do Papa acabam alterando uma série de rotinas em Roma, né? Só uma coisa, antes, é que o Papa Francisco, ele é o primeiro em exatamente 325 anos, o primeiro Papa em 325 anos, desde Inocêncio XII, a morrer
durante o período do jubileu, em ano de jubileu, né? Enfim, o jubileu, um evento da Igreja Católica criado lá atrás, em 1300, por Bartolomeu VIII, e que já, então, completa agora 725 anos, o que faz com que a cidade de Roma, como eu disse antes, receba uma série de reformas. Mas, no futebol, por exemplo, todos os jogos do campeonato italiano que teriam sido disputados ontem foram adiados para amanhã. A próxima rodada teria uma série de jogos programados para o sábado, e em função, então, dos funerais, essas partidas acontecerão no domingo. A primeira-ministra, Giorgia Meloni, tinha uma viagem marcada para o Cazaquistão e Afeganistão. Uma viagem marcada para esse domingo. Ela resolveu cancelar, então, essa viagem em função das suas obrigações relacionadas aí aos funerais. Nos funerais do Papa Francisco, poderá ocorrer mais um encontro entre Donald Trump e o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Zelensky, inclusive, já anunciou que gostaria muito de encontrar o presidente americano para mais uma tentativa aí de se encaminhar à paz que, por sinal, em relação a esse conflito, era muito defendida pelo Papa Francisco. Agora, a coisa mais estranha, Evandro, que aconteceu nesses últimos dias, né, enfim, nessas últimas 36 horas pelo menos, foi uma declaração do terrorista turco Ali Aka. O Ali Aka é aquele mesmo que em 1981 atentou contra a vida do então Papa João Paulo II. Ele acabou sendo preso, permaneceu preso na Itália durante alguns anos e depois disso ele acabou sendo enviado para a Turquia, seu país de origem. Antes disso, ele chegou a receber na própria prisão a visita do Papa João Paulo II. E o Ali Aka acabou mais tarde se convertendo ao catolicismo. Bem, o terrorista turco, hoje um militante de um grupo ultranacionalista, declarou por meio do seu porta-voz que ele gostaria de receber permissão para que ele pudesse, então, visitar os funerais do Papa Francisco e, obviamente, o governo italiano não respondeu, por enquanto, pelo menos, não autorizou a presença de Ali Aka em seu território. Caramba, Piperno, que curioso, né? Que curiosa essa história. Obrigado pelas informações por enquanto, meu amigo. Já já conversamos mais. Um ótimo trabalho e boa viagem para você por aí.